Opa! E daí, tudo bem? Você já está aí? Seja bem-vindo! Que bom que você veio para mais um encontro da filosofia aqui no Arrase no Enem, no grupo da área de Ciências Humanas, nos preparando aí para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Seja bem-vindo! Dando continuidade às discussões que nós tivemos nas últimas aulas de filosofia, o assunto que nós temos ainda que tratar e vamos continuar tratando aí pelo menos por mais 2 aulas é a diferenciação entre ética e moral e como que de alguma forma essas conceituações e essas ideias filosóficas têm a ver com o nosso cotidiano. Então já vimos, vamos retomar só alguns pontos mais importantes. Já vimos a distinção entre ética e moral, distinção entre norma moral, norma jurídica, de que forma a moral está atrelada à liberdade, de que forma a moral está atrelada aos determinismos e resumidamente, pensarmos que a ética é toda a parte que para pensar sobre a moral, a chamada filosofia da moral, e a moral são todas aquelas regras, estatutos, comportamentos que normalmente nós adquirimos no decorrer da nossa vida e que são de alguma forma exigidos que a gente cumpra e que a gente dê conta de atendê-los ou de realizá-los no decorrer do nosso dia a dia. Quando a gente fala da prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente sempre enfatiza que ao ler a questão, que ao ler o comando da questão, você vai perceber que a prova do Enem ela já diz qual é o conceito. Então, a sua preocupação hoje não pode ser você querer decorar a definição de ética, decorar a definição de moral, mas compreender cada vez mais qual é a relação que existe entre esses dois conceitos, porque como você já sabe, a prova do Enem ela não pergunta para você o que é, mas a prova do Enem ela pergunta para você como você faz uso desse conhecimento que você já tem, que são as que a gente chama de competências e habilidades, certo? Então qual que é a habilidade que a gente está tentando desenvolver com vocês agora? Compreender como que se deu a construção ética e moral no decorrer da construção das sociedades, é a primeira habilidade, e de que forma esses conceitos criados no decorrer da história se influem ou fazem parte da nossa realidade social atual, hoje, beleza? Que venha mais ética, que venha mais filosofia, ok? Sejam bem-vindos! Estamos então na aula de filosofia. Quem vos fala aqui é o professor Denis, no grupo de slides das ciências humanas, ok? Então vamos lá, galera. Bom, retornando um pouquinho em relação ao que nós vimos sobre a ética e sobre a moral no decorrer das aulas anteriores, a gente vai perceber que a moral ela varia de cultura para cultura, de época para época. Lembram-se que eu já dei um exemplo para vocês de como essa moral é transitória nas aulas anteriores, seja o exemplo da escravidão ou seja o exemplo do voto da mulher dentro da estrutura eleitoral brasileira. Era uma época que nós tínhamos escravidão, hoje, baseado no nosso quadro moral ou nosso estatuto moral, não é mais aceita essa possibilidade. E o contrário, no passado a mulher não era entendido moralmente que ela tinha condições de votar, que ela pudesse participar da vida política brasileira, e hoje, com certeza, sem dúvidas, a gente percebe que a mulher tem sim o seu espaço dentro da política brasileira, certo? Mas como que se dá essas transformações então? Veja ali, ó, as transformações da moral. Relação entre sociedade e indivíduo pode ser considerada dialética, pois ocorre uma relação mútua, influência entre os dois polos. Que polos? Por um lado, o indivíduo, um ser singular, é levado através da educação à universalidade expressa nos costumes e normas morais. Isso significa que cada indivíduo assimila os princípios morais consolidados como próprios do ser humano até então. Então a gente vai pensar um pouco aí no que? Na tradição
a gente vai pensar um pouco na educação, a gente vai pensar um pouco naquilo que passa de geração para geração, né? Que passa de pai para filho. E tem um outro polo. Por outro lado, os indivíduos, não assimilando passivamente esses princípios, podem contestá-los ou interferir em sua formulação de acordo com as novas condições históricos sociais e acabar por transformar as normas e costumes morais. Então presta atenção aqui, ó. Dá pra gente entender certinho os dois polos. Quando a gente está falando de uma moral religiosa, por exemplo, de um costume religioso, a gente vai perceber que esse costume vem passando de geração para geração sem muita contestação. A gente simplesmente vai lá e aceita, ok? Então seria o quê? Seria o primeiro polo. Tá aqui, ó. É algo singular, é levado através da educação. Isso significa que cada indivíduo assimila os princípios morais, ok? O outro polo cabe os exemplos que nós acabamos de citar, seja o da abolição da escravatura ou seja da introdução da mulher dentro da política brasileira, dentro da situação eleitoreira de voto da mulher brasileira, ok? Tá ali, ó. Houve uma contestação, chegou-se um momento a se dizer, mas espera aí, será que está certo ter a escravidão? Será que está certo escravizar um outro ser humano? Ou mesmo em relação ao voto da mulher, dentro das nossas condições, das novas condições históricos-sociais, será que a gente não pode transformar as normas e transformar os costumes morais postos? Nós passamos hoje, em plena sociedade contemporânea, século XXI, por várias transformações de valores. Seja transformação em relação à discriminação racial, à discriminação de gênero, ao próprio matrimônio ou união estável homoafetiva, que eram situações que até dado momento da nossa história não eram aceitas, moralmente falando, e com o passar do tempo, aos poucos, tem feito parte também das discussões sobre a moral no nosso cotidiano, principalmente por causa da contestação das pessoas que se sentem atingidas ou que às vezes se sentem prejudicadas por causa de um ou outro comportamento dessa forma. Beleza? Segue lá na tela. Ora, então a gente vai perceber que no decorrer da história, a gente vai ter uma construção moral baseada ou nos fatos históricos ou numa construção social. Eu diria mais, o termo correto aqui não é ou, porque na verdade essas duas condições elas podem acontecer concomitantemente. Eu diria que tanto a história quanto a sociedade contribuem sempre para uma nova concepção moral, para um novo comportamento moral. Os nossos filhos, ou melhor, os meus pais, passaram alguns valores para mim, que hoje alguns deles ainda têm validade, outros nem tanto, vai mudando. Muito provavelmente para com os nossos filhos, alguns valores que a gente passa para eles hoje, com o passar do tempo vai sendo deixado mais para trás ou dentro do tipo de sociedade e cultura que eles estiverem inseridos, não terá mais o porquê ser seguido, certo? Isso demonstra tanto da questão histórica quanto da questão social, de que forma as duas contribuem para essa transformação da moral e essa elaboração da moral, ok? No decorrer da história. Segue a tela. Então veja ali, quando a gente fala de uma certa ética na história, olha a gente voltando novamente lá na Grécia Antiga, né? Falando um pouco sobre qual era a concepção da Grécia lá na Antiguidade. Mesmo porque o assunto Grécia não é um assunto novo. E o assunto ética também não. E como nós somos uma sociedade formada por toda aquela herança greco-romana que vem até a atualidade, é necessário para que a gente compreenda alguns costumes, alguns valores e alguns comportamentos morais da atualidade, voltar até no início e tentar compreender o porquê elas se fazem, o porquê elas se constroem assim, ou porquê a herança desse comportamento chega até a atualidade daquela forma. Esse é um exercício bem comum nas provas do Enem, tá, galera? Então vejam ali, ó, Antiguidade, a ética grega.
A questão da ética começou a ser motivo de preocupação na época de Sócrates, considerado o pai da moral. Ora, por que o pai da moral? Porque quando ele pergunta lá o que é o homem, qual é a essência do homem, automaticamente ele tenta investigar acerca daquilo que é o certo ou errado em relação à história do homem, né? Quando ele vai lá em praça pública dizer que o que ele sabe é que ele nada sabe, mais uma vez ele está demonstrando que ele tem uma ideia do que é o bem e o mal a se fazer. E naquele momento ele vai entender como sendo o bem o quê? Manter-se calado e não dar respostas para os seus súditos, para os seus discípulos, ok? Veja ali na tela, ó. É importante observar como os principais filósofos gregos trataram essa questão. Qual questão? A questão do bem e a questão do mal. Os sofistas afirmavam que, anota aí, não existem normas e verdades universalmente válidas. Tinham, portanto, uma concepção ética relativista e subjetivista. Então volta aqui. Deixa eu apagar aqui que a gente vai escrever um pouco. Quando a gente fala dos sofistas, a gente vai lembrar, por exemplo, de um filósofo chamado Protágoras. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho. Protágoras. O que é algo relativista ou algo subjetivista? Pode ser representada pela fala do Protágoras. Olha o que o Protágoras fala. O homem é a medida de todas as coisas. Repete lá comigo, ó. O homem é a medida de todas as coisas. O que o Protágoras quer dizer com essa frase? Ou o que essa afirmação revela sobre a sua postura relativista e subjetivista? Vamos ver? Então tá aqui, ó. Qual é a principal palavra que define aqui, nessa frase do Protágoras, o que é o homem? Medida. O homem é a medida de todas as coisas. Ora, o que vai significar para Protágoras esse termo? Medida. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras está querendo dizer assim, ó. Quem dá sentido às coisas, ou melhor, quem diz o que as coisas são, ou o que é, quem define, quem diz o que é certo e quem diz o que é errado é o próprio homem. Ora, mas espera aí, se é o homem que vai dizer o que as coisas são, se é o homem que vai definir, se é o homem que vai dizer o que está certo, se é o homem que vai dizer o que é errado, quer dizer que cada homem pode ter uma concepção, uma ideia diferente de outro homem? E daí eu vou te dizer, sim, pronto. É exatamente esse o caráter relativista da ética sofista. Cada indivíduo podia, né? Se a gente pegar lá a premissa filosófica sofista, entender o que é o certo e o que é errado, diferente do outro cidadão, do seu colega ou coisa parecida. Não é o princípio ético que rege o entendimento da ética na atualidade. Os sofistas, lembram? Os sofistas são aqueles filósofos que vêm antes de Sócrates e que diziam se conhecer a verdade. Por isso que eles acham que eles podem dizer o que é certo e o que é o errado. Porque como a verdade era dita através de um bom discurso e eles eram excelentes oradores, eles acreditavam que a partir do momento que eles falassem, aquilo ali deveria virar lei, deveria virar uma regra e todos devessem segui-la. O problema é que cada homem pode revelar o que é uma lei e cada homem pode revelar uma nova regra. Afinal de contas, volta aí, ó, o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a principal característica do que a gente chama aqui de a ética sofista ou a moral sofista. Então, relativista, porque cada indivíduo pode pensar relativamente diferente
do outro indivíduo e subjetivista, porque cada indivíduo é a medida. Então lembra lá, ó, o homem é a... Apaga esse acento aqui que não tem não. O homem é a medida. Segundo ponto. Ao contrário dos sofistas, Sócrates sustentou que existe um saber universalmente válido que decorre do conhecimento da essência humana. Lembra lá? Qual é a principal pergunta que o Sócrates faz na sua filosofia? O que é o homem? Ok? A partir da qual se pode conceber a fundamentação de uma moral universal. O que é essencial no ser humano? A sua alma racional. O homem é essencialmente razão. E é na razão que se devem, portanto, fundamentar as normas e costumes morais. Por isso, dizemos que a ética socrática é racionalista. O homem que age conforme a razão age corretamente. Então, a ideia do Platão, diferente dos sofistas, seria assim. Bom, então se para os sofistas cada um pode dizer para si o que é o certo, o que é o errado, uma moral relativista e subjetivista, para Sócrates, a moral ela é uma moral ou uma ética racionalista. Como assim uma ética racionalista? A partir do momento que o homem sabe o que é o bem, provavelmente ele haja conforme o bem, ou na verdade, se de fato ele for ético, ele deverá agir de forma boa. Por que ele deverá agir de forma boa? Porque ele já tem uma consciência racional do que é o bem ou do que é a bondade, certo? Por isso uma ética racionalista em Sócrates. E olha que mais interessante, no caso aqui do Sócrates, ele vai pensar em uma moral universal. E por que ele vai pensar numa moral universal? Porque todo homem tem possibilidade de agir conforme a razão. E olha ali a conclusão. O homem que age conforme a razão age corretamente. Por que ele age corretamente? Porque ele sabe, porque ele aprendeu, porque ele conhece, porque ele tem ideia do conceito. Ele não precisa ficar sendo instruído, ele não precisa ficar sendo toda hora ensinado, ele não precisa estar sendo toda hora cobrado. Toda vez que ele for recorrer ao seu conhecimento racional, automaticamente ele vai ter condições de agir de uma forma correta, agir de uma forma boa. Então, ó, anota aí, novamente, quando a gente está falando, tá meio poluído aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil os nossos registros. Anotou aí? Então vamos lá, ó. Quando eu falo de uma ética sofista, a ética sofista ela é relativista e subjetivista. Como que eu posso lembrar dessa teoria? Quando você lembrar lá, o homem é a medida. Ora, por que o homem é a medida? Porque é ele que vai definir o que são as coisas. É ele que vai dizer o que é certo ou não, ou o que é errado. Quando a gente fala do Sócrates, não há mais esse relativismo, não há mais esse subjetivismo. Na verdade, há o quê? Uma universalidade. Por que há uma universalidade? Porque a partir do momento que o homem utiliza sua alma racional, a ética socrática ela se transforma numa ética racionalista. Se é uma ética racionalista e o homem vai agir com a razão, então quer dizer que todo momento que o homem agir com a razão, ele vai estar agindo corretamente. Todo e qualquer homem em todas e quaisquer circunstâncias que sejam. Por isso que para o sofista tem um caráter subjetivo e relativista e para Sócrates tem um caráter universal, ok? Seguindo ali. Ainda falando da antiguidade, mas agora falando do discípulo de Sócrates. Lembram? Quem é o discípulo de Sócrates? O discípulo de Sócrates é o Platão. Então tá, como que o Platão define a sua questão ética? Tá ali, ó. Platão desenvolveu o racionalismo ético. Veja que não muito diferente da ética racionalista do Sócrates, ok? Platão desenvolveu o racionalismo ético, iniciado por Sócrates, aprofundando a diferença entre corpo e alma, coisa que Sócrates ainda não fez. Olha aqui o que Sócrates vai falar. Sócrates vai falar que o homem é composto por uma alma racional, tá aqui,
Essa alma racional vai dar conta de fundamentar a ética no sentido racionalista, e a partir do momento que o homem age conforme essa razão, automaticamente ele vai estar agindo corretamente. Já para o Platão, não. Eu tenho uma divisão aqui, corpo e alma. Lembra? A gente já estudou Platão em aulas anteriores. O que é o corpo? O corpo é a aparência. O que é a alma? A alma é a essência. Para Platão, o que é mais importante na constituição da verdade do ser? O que é mais importante na constituição da verdade do ser é aquilo que ele é na sua essência e não na sua aparência. Perceba que essa concepção platônica que nós vimos lá nas aulas anteriores está relacionado com a sua concepção ética, beleza? Então veja ali, ó, argumentava que o corpo, por ser sede dos desejos e paixões, muitas vezes desvia o homem do seu caminho para o bem. Você pensa em alguma situação? Eu vou pensar assim, ó, a fome, certo? O nosso corpo é sede dos desejos e das paixões. Pô, você foi lá, comeu o necessário, uma alfacezinha com um bife grelhado, uns 2 pedaços de batata ali do lado, um prato bem equilibrado, certo? Aí daqui a pouco o cara passa do teu lado com aquela feijoada suculenta. O que tua boca vai fazer? Qual que vai ser o seu desejo? Cara, eu acho que eu vou dar uma beliscada nessa feijoada, porque só esse grelhadinho, essa facezinha e essa batata não vai dar conta de matar a minha fome. É lógico que daria conta. Só que como o nosso corpo é sede dos desejos e das paixões, normalmente o nosso corpo deixa a gente se entregar a esses desejos, se entregar a essas paixões. Um outro exemplo poderia ser a infidelidade. Pô, sou casado e tal, e daí de repente eu acabo me apaixonando por alguém. Enfim, veja, racionalmente você sabe o que você precisa fazer, sua alma, mas o seu corpo, não, o desejo sexual me fez com que eu me aproximasse de alguém, ou, enfim. O Platão ele vai fazer exatamente essa diferenciação entre o que é a alma e o que é o corpo, beleza? Segue lá. Assim, Platão defendeu a necessidade de purificação do mundo material. Como que se dá essa purificação do mundo material? Já vamos ver. Porque para ele, só a partir dessa purificação do mundo material é que nós teríamos, então, a ideia de bem. Segundo Platão, o homem não consegue caminhar em busca da perfeição agindo sozinho. Necessita, portanto, da sociedade, da polis. No plano ético, o homem bom é também o bom cidadão. Seria como se, ao estar sozinho, nós fôssemos muito mais tendenciosos a cometer o erro do que em grupo. Uma vez que, estando em grupo, nós prestaríamos mais atenção na hora de tomarmos uma ação que, no primeiro momento, seria equivocada ou errônea e tudo mais. É por isso, então, que Platão vai dizer que, automaticamente, o indivíduo que tem uma boa formação ética e uma boa formação moral, ele também estará próximo do conceito de bom cidadão. Não é à toa que, mais para frente, o Platão vai postular que os reinados deveriam ser governados pelos filósofos. Ora, por quê? Porque esses filósofos, cientes do que era ética, cientes do que era moral, poderiam melhor governar do que outros cidadãos. Ok? Segue. Então, o que a gente vai perceber? Que a polis é uma condição extremamente importante para a perfeição do indivíduo. Então, veja aí, mais uma vez, né? No plano ético, o homem bom é também um bom cidadão. Dando sequência ao nosso estudo, nós temos ali, ó, depois do período clássico grego, o estoicismo. Aqui a gente já está falando das escolas helenísticas. Estoicismo e epicurismo normalmente aparecem na prova do Enem. Então vamos lá. O que é o estoicismo? O que é o estoicismo? Tá ali, ó.
O estoicismo desenvolveu uma ética baseada na procura da paz interior e no autocontrole individual, fora dos contornos da vida política. Assim, o princípio da ética estoica é a apatheia. Anota aí, apatheia. Apatheia seria o que a gente chamaria hoje de apatia. A atitude de aceitação de tudo o que acontece, porque tudo faria parte de um plano superior, guiado por uma razão universal que a tudo abrangeria. Então, apatheia significaria hoje uma apatia. O que é uma apatia? Uma apatia é alguma coisa semelhante lá à música, ao sambinha lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, eu fico apático, eu não vou fazer nada. O que acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, não era para acontecer. Esse é um dos princípios que a gente tem aqui dentro do estoicismo, ok? Paz interior, autocontrole individual. Depois do estoicismo, nós temos o chamado epicurismo. O epicurismo caiu na prova do Enem de 2014. Mais para frente a gente vincula essa questão a essa aula para vocês poderem realizá-la a partir do conteúdo trabalhado na nossa aula. Então veja lá, o epicurismo, de forma semelhante, tinha como princípio a ataraxia. Então vamos lá, qual que é o primeiro nome que a gente precisa gravar? Apatheia. Qual que é o segundo nome que a gente tem que gravar? Ataraxia. O que é ataraxia? A atitude de desvio da dor e procura do prazer espiritual que contribui para a paz de espírito e para o autodomínio. Minimizando a influência de fatores exteriores sobre o bem-estar espiritual, Epicuro observou: o essencial para a nossa felicidade é nossa condição íntima e dela somos senhores. Equilíbrio. Talvez não seja aquele mesmo equilíbrio aristotélico que nós já vimos, mas para o Epicuro, a ideia é que nós não nos deixemos levar pelo prazer, mas que a gente garanta atender apenas aos apetites naturais, apenas aos apetites mais comuns ao homem, como a fome, como a sede, como o dormir, como comer ou coisa parecida, mas sem se deixar levar pelas paixões, certo? Volta ali no termo, ó, ataraxia, a atitude de desvio da dor. Então quer dizer, eu não preciso sofrer, porém eu tenho que buscar um autodomínio. Eu não posso me deixar levar pelos prazeres, mas não é também para eu ficar sofrendo, definhando por falta de alguma coisa, ok? Nesse sentido, galera, o Epicuro quase que não se aplica na atualidade, né? O que a gente vê entre os jovens, principalmente, é cada vez a busca excessiva do prazer e da satisfação. Aí seria uma outra história, uma outra escola filosófica da história da filosofia, que seria o hedonismo, que seria o quê? A felicidade do homem só seria alcançada a partir do momento que ele se satisfizesse de todos os seus desejos e de todos os seus apetites, ok? Se você olhar aqui na palavra ataraxia, não é bem isso. Eu devo me desviar da dor, é fato, mas eu não devo mergulhar de forma excessiva no prazer. Eu tenho que manter o que eu chamo de autodomínio. Ok, galera? Bom, ufa! Por hoje a gente fica aqui nos epicuristas, hedonistas e estoicistas, tá? Na sequência, a gente finaliza essa abordagem da ética nessa parte do curso do Arrase no Enem e depois, nas nossas próximas aulas, o bloco de próximas 4 aulas, a gente vai falar um pouco sobre política e um pouco também sobre teoria do conhecimento. Pessoal, espero vocês aqui. Um bom estudo. Até a próxima!